A temporada 2024 está chegando ao fim e muitos jogadores conhecidos estão com seus contratos se encerrando e ficarão sem clubes no início do próximo ano. Hoje vamos conferir 30 jogadores que vão ficar livres no mercado da bola e podem pintar no seu time de graça. Se for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like que é muito importante. Bora começar pelos goleiros que ficarão livres. O primeiro é Kehler, que no momento está defendendo o Vasco da Gama e pertence ao Internacional. Revelado pelo Colorado, ele atualmente está com 28 anos e seu empréstimo termina no final do ano. Seu contrato com o Inter também se encerra em 31 de dezembro. O próximo é o goleiro Felipe Alves, que está de saída do Fluminense. O experiente jogador de 36 anos teve uma passagem de destaque pelo Fortaleza e também passou por São Paulo e Juventude nos últimos anos. Felipe Alves fez apenas 3 partidas na atual temporada e seu vínculo se encerra no final de dezembro. Marcelo Lomba, do Palmeiras, também pode ficar livre no final do ano. Revelado pelo Flamengo, ele se destacou pelo Bahia entre 2011 e 2016. Depois ficou 6 temporadas no Internacional e chegou no Clube Paulista em 2022. Nas últimas temporadas, fez apenas 22 jogos e tem contrato até o fim do ano. No seu caso, pode ser que seu vínculo seja renovado. O último goleiro da lista é o paraguaio Gatito Fernandes, do Botafogo. Gatito se destacou pelo Vitória e Figueirense antes de chegar ao Glorioso em 2016. Rapidamente se tornou um dos líderes do clube carioca e foi importante em muitos momentos. Atualmente ele é reserva de John e tem contrato terminando no final deste ano. Indo para os zagueiros, quem abre a lista é Rodrigo Caio, que está no Grêmio. O defensor de 31 anos surgiu como grande promessa no São Paulo, onde viveu altos e baixos. Em 2019 foi para o Flamengo e viveu o auge de sua carreira, conquistando vários títulos. Contudo, sofreu com sérias lesões no joelho e acabou deixando o rubro-negro no fim de 2023. No meio deste ano ele foi para o Imortal, onde fez 5 jogos até aqui e tem vínculo até 31 de dezembro. O experiente zagueiro Felipe Melo também deve ficar sem clube no final do ano. Aos 41 anos, ele soma passagens por grandes clubes na Europa como Juventus, Inter de Milão e Galatasaray. Em 2017 foi para o Palmeiras, onde foi multicampeão, e em 2022 partiu para o Fluminense. Atualmente reserva do clube carioca, ele tem contrato somente até o fim de dezembro. Outro zagueiro do Fluminense que deve ficar livre no mercado é Manuel. O jogador de 34 anos teve destaque pelo Atlético Paranaense e Cruzeiro aqui no futebol brasileiro. Em 2021 chegou ao tricolor carioca e no momento também é reserva da equipe. Manuel tem contrato até o fim do ano e também deve dar adeus ao Fluminense. O próximo é o zagueiro Caetano, que está no Corinthians. Revelado no próprio Timão, o jogador rodou por várias equipes no início da carreira até se destacar pelo Goiás em 2022. Em seguida, voltou de empréstimo para o Clube Paulista, onde recebeu algumas oportunidades nos últimos anos. Hoje, com 25 anos, ele está afastado do elenco e vai deixar o alvinegro na virada do ano. O último é o zagueiro Davi Luiz, do Flamengo. Após construir uma carreira de sucesso no futebol europeu, ele voltou ao Brasil em 2021 para defender o rubro-negro. Contudo, sua passagem até aqui foi de altos e baixos e ele não rendeu o esperado. Aos 37 anos, Davi Luiz tem vínculo somente até 31 de dezembro. Indo para os laterais, quem abre essa lista é Vitor Luiz, que atualmente está no Vasco. Revelado pelo Palmeiras, ele teve um certo destaque por Ceará e Botafogo no início da carreira. No ano passado, esteve defendendo Coritiba e chegou ao Vasco no início da temporada. Pelo clube carioca foram apenas 12 jogos, 1 gol e 1 assistência. Seu contrato se encerra no fim do ano. O lateral esquerdo Reinaldo também pode pintar no seu time de graça em 2025. Aos 35 anos, ele se destacou pelo Sport entre 2012 e 2013 e em seguida foi contratado pelo São Paulo. Após um início ruim, ele foi emprestado para a Ponte Preta e Chapecoense, onde reencontrou bom futebol. Em 2018 voltou para o São Paulo, onde se tornou um dos líderes do elenco. Reinaldo está no Grêmio desde 2023 e seu contrato acaba em 31 de dezembro. Outro que pode ficar livre é o lateral esquerdo René, que está no Internacional. Atualmente com 32 anos, ele ganhou notoriedade pelo Sport e foi para o Flamengo em 2017. Após 5 temporadas de altos e baixos no rubro-negro, ele chegou no Colorado em 2022. No ano passado ele foi titular, mas perdeu espaço agora em 2024 com a chegada de Bernabé. Seu contrato com o Inter termina no fim de dezembro. O próximo da lista é Diogo Barbosa, que está no Fluminense.
Com passagens por Goiás, Botafogo, Cruzeiro e Palmeiras, ele esteve no Grêmio nos últimos anos. Em meados de 2023, chegou ao Fluminense para ser o reserva de Marcelo, mas hoje é titular devido à falta de opções. Com 41 jogos na temporada, ele tem vínculo somente até a virada do ano. O experiente lateral direito Mariano é outro que ficará livre em 2025. Aos 38 anos, ele se destacou pelo Fluminense entre 2009 e 2011 e depois ficou muitos anos na Europa. Ele defendeu clubes como Bordeaux, Sevilha e Galatasaray e em 2020 chegou no Atlético Mineiro. Desde então, ele vem alternando entre o time titular e a reserva, sendo peça importante do Galo. Contudo, seu contrato vai até o dia 31 e ele deve deixar o clube mineiro. O último dessa lista é o lateral esquerdo Marçal, que está no Botafogo. Atualmente com 35 anos, ele construiu sua carreira no futebol português e depois teve passagens apagadas por Lyon e o Wolverhampton. Em 2022 foi contratado pelo Glorioso e viveu com algumas lesões nos últimos anos. Na temporada foram 29 jogos e um gol marcado. Seu vínculo se encerra no fim de dezembro. Indo para os meias, o primeiro é Giuliano, que está deixando o Santos. O meio-campista de 34 anos teve destaque no início da carreira pelo Internacional lá em 2010. Depois passou pelo futebol ucraniano e teve uma passagem pelo Grêmio. Em 2021 foi contratado pelo Corinthians, mas nunca rendeu o esperado. Este ano ele fez uma boa temporada pelo Santos com 12 gols e 3 assistências em 36 jogos. Seu contrato vai até o fim deste ano e não será renovado. O próximo é o meia Ramiro, que está no Cruzeiro. Aos 31 anos, ele se destacou pelo Grêmio entre 2013 e 2018 e depois teve uma passagem apagada pelo Corinthians. Em 2023 chegou na Raposa, mas nunca conseguiu se firmar e vai deixar o clube na virada do ano. Com o contrato até o dia 31, ele soma 35 jogos, 2 gols e 1 assistência na temporada. Outro meia do Cruzeiro que deve ficar livre é o volante Lucas Silva. Hoje, com 31 anos, ele soma 3 passagens pela Raposa e defendeu o Grêmio por 3 temporadas. Lucas Silva ainda passou por Real Madrid e Olympique de Marselha no futebol europeu. Atualmente ele é titular da Raposa, mas tem contrato somente até o fim de dezembro. O meia Gustavo Campanharo também pode chegar de graça no seu time em 2025. O jogador de 32 anos tem passagens por clubes da Itália, Bulgária e Turquia. Em 2023 ele chegou no Internacional, mas teve uma passagem decepcionante. Atualmente ele está emprestado para o Atlético Goianiense, mas ficará livre no final do ano. O próximo é o paraguaio Oscar Romero, que está deixando o Botafogo. O meia se destacou pelo Cerro Porteño e Racing, o que fez ele ir para o Alavés da Espanha. Nos últimos anos ele passou pelo futebol turco, São Lourenço e Boca Juniors. Contratado no início do ano, ele fez apenas 1 gol e deu 5 assistências em 27 jogos. Seu vínculo com o Glorioso acaba no dia 31 e não será renovado. O último meia da lista é Eduardo, que também está no Botafogo. Aos 35 anos, ele já defendeu o Porto e Nice no futebol europeu. Contudo, ganhou destaque pelo Al Hilal entre 2015 e 2020. Eduardo chegou ao Botafogo em 2022 e se tornou uma peça importante no elenco do Glorioso. Seu contrato acaba na virada do ano, quando ficará livre. Indo para o ataque, o primeiro da lista é Carlos de Pena, do Bahia. O uruguaio defendeu o Dinamo de Kiev por 4 temporadas, até chegar ao Internacional em 2022. De Pena até viveu bons momentos no início da sua passagem, mas depois caiu de rendimento. Ele foi contratado pelo Bahia no meio deste ano e até aqui fez 37 jogos, 1 gol e deu 4 assistências. Seu contrato vai somente até o final do ano. O atacante Rossi é mais um que ficará livre e pode pintar no seu time. Rossi se destacou aqui no Brasil pela Chapecoense e soma passagens por Internacional e Bahia. No meio do ano passado ele chegou para sua segunda passagem pelo Vasco, mas foi decepcionante. Ao todo foi apenas 1 gol e 6 assistências em 31 jogos. Aos 31 anos, ele já foi liberado para procurar outro clube. O experiente William Bigode também está ficando livre no mercado. Aos 38 anos, ele soma passagens de sucesso por Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. Nessa temporada ele esteve no Santos, onde fez 7 gols em 39 jogos. Ele tem contrato somente até 31 de dezembro e não será renovado. O próximo é o colombiano Yony Gonzalez, que pertence ao Fluminense. O atacante ganhou destaque no próprio tricolor em 2019, quando fez 17 gols e deu 9 assistências. Depois passou sem muito brilho pelo Corinthians, Ceará, Los Angeles Galaxy e Portimonense. Em 2023 voltou para o Fluminense, mas essa nova passagem foi apagada. Este ano esteve emprestado para o Atlético Goianiense e Paysandu. Ele tem contrato até o final do ano e também ficará livre.
O próximo da lista é o atacante Romero, do Corinthians. O paraguaio se destacou no Timão entre 2014 e 2018 e após passar por São Lourenço e Cruz Azul, retornou ao clube paulista em 2023. Nessas duas últimas temporadas, Romero fez gols importantes que ajudaram o Corinthians na luta contra o rebaixamento. Com 14 gols e 8 assistências no ano, seu vínculo se encerra no dia 31 de dezembro. Outro experiente atacante que ficará sem clube é Allan Kardec. O centroavante soma passagem por Vasco, Inter, Santos, Palmeiras e São Paulo. Entre 2016 e 2021 esteve atuando no futebol chinês e em 2022 chegou no Atlético Mineiro. Contudo, ele sofreu com lesões no Galo, tendo feito somente 53 jogos e 4 gols. Aos 35 anos, Kardec tem contrato até o fim do ano e não será renovado. Outro atacante do Atlético Mineiro que ficará livre é Eduardo Vargas. O chileno de 35 anos tem no currículo passagens por Napoli, Grêmio, Valência, Hoffenheim e Tigres. No Galo desde 2020, ele nunca se firmou como titular e está deixando o clube. Seu contrato acaba no final deste ano. O próximo é centroavante Diego Costa, que está no Grêmio. Com grandes passagens por Chelsea e Atlético de Madrid no futebol europeu, ele vem sofrendo com lesões nos últimos anos. Diego Costa passou sem muito sucesso por Atlético Mineiro e Botafogo entre 2021 e 2023. Hoje, com 36 anos, ele até tem bons números no Imortal, somando 8 gols e 5 assistências em 25 jogos. Seu contrato vai somente até o dia 31 de dezembro. O último da lista é o atacante Gabriel Barbosa, que hoje está no Flamengo. O Gabigol surgiu como grande promessa no Santos, onde se destacou entre 2014 e 2016 e depois em 2018. No ano seguinte foi para o Flamengo, onde foi multicampeão e se tornou ídolo. Seu contrato com o rubro-negro termina no dia 31 e ele já deu adeus ao clube. Especulações indicam que ele estaria acertado com o Cruzeiro. Então, rapaziada, essa aí foi a lista de 30 jogadores famosos do futebol brasileiro que ficarão livres no final deste ano e pode pintar no seu time de graça. Deixe nos comentários se você aceitaria algum deles no seu time. E não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante, seguir as redes sociais do canal, os links estarão na descrição, e se for novo no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O de hoje vai ficando por aqui, eu espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo!